A Estátua da Liberdade é feita de cobre, então tinha originalmente a mesma cor de uma moeda de 5 centavos. Ela ficou com aquele tom esverdeado devido à oxidação, que ocorreu até 1920. Bem, não é fácil ser verde. Há mais átomos dentro de um copo de água do que copos d'água. Dentro de todos os oceanos da Terra pode tirar a prova. O nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts, e os pais dela são George e Margaret Roberts. De Wisconsin, nos Estados Unidos, a chuva tem cheiro mesmo, é uma mistura de óleos, vegetais, bactérias e ozônio. Foi o próprio Salvador Dalí. Quem fez o design do logotipo do pirulito Chupa Chups? Em 1969. Ele também insistiu para que o logo ficasse no topo da embalagem, para que todo mundo pudesse vê-lo. O Mar dos Sargassos não tem orla. Ele fica bem no meio do Atlântico Norte, e suas fronteiras são todas naturais. São 4 correntes oceânicas. A versão da aurora boreal do hemisfério sul é chamada de aurora austral, e o inverno é a melhor época para ver essas luzes. No sul, os vitorianos costumavam dizer a palavra prunes antes de tirar uma foto, só para parecerem mais sérios na época. Sorrir era coisa de gente mal educada. Uma espiga de milho sempre contém um número par. De fileiras, geralmente são 16, e de grãos, em média, são 800 quando você espirra. O ar sai do seu nariz a 160 km por hora. O designer de videogames Toru Evantani explicou que se inspirou em uma pizza sem uma fatia para criar o Pac-Man. Para saber se um cranberry está maduro, os agricultores o deixam cair sobre uma superfície de madeira. Para ver se ele vai quicar, só os frutos maduros fazem isso. 90% da população mundial vive no hemisfério norte, o ketchup. Era um medicamento vendido em forma de comprimidos. Nos Estados Unidos, nos anos 1800, umas cordilheiras, como a Serra Nevada na Califórnia, tem neve cor-de-rosa com cheiro e gosto de melancia. Fique longe da neve amarela, hein? A música mais longa do mundo foi feita para durar 639 anos. A Organ to A-Cells-P, sigla para As Low as Possible, está sendo tocada na Alemanha e será finalizada no ano de 2640, não perca. Todo episódio de Friends tem a palavra Friends, já percebeu isso? A justa é o esporte oficial do estado de Maryland. Nos Estados Unidos, o verdadeiro nome do monstro das bolachas do programa Vila Sésamo era Sid. Um adulto é formado por 7 octilhões de átomos, e só o número 7 seguido de um monte de zeros. Só a título de comparação, há apenas 300 bilhões de estrelas. Na nossa galáxia, 1992, cerca de 30 mil patos de borracha caíram de um navio cargueiro no Oceano Pacífico. As pessoas ainda os encontram. Da Austrália ao Alasca, o coração da baleia azul é do tamanho de um carro pequeno e dá para ouvi-lo. Batendo a 3 quilômetros de distância, na linha do tempo, a rainha Cleópatra viveu mais perto do primeiro pouso na Lua. 2.000 anos do que da construção da Grande Pirâmide. 2.500 anos, os golfinhos se chamam pelo nome. Aliás, por um tipo de assobio especial, o plástico bolha deveria ser uma textura de papel de parede. Os cientistas colocaram 2 cortinas plásticas de chuveiro em uma máquina seladora, mas o material ficou cheio de bolhas de ar. No começo, o botão curtir do Facebook queria dizer: maravilha, você passará cerca de 6 meses da sua vida esperando o sinal vermelho do semáforo ficar verde. Divirta-se um relâmpago tem energia suficiente. Para torrar 100.000 fatias de pão, existe um ponte sobre uma rodovia na Holanda, que foi construída só para passagem de esquilos, infelizmente. No máximo 5 destes animais usam essa ponte por ano. Aquele furinho que fica na parte inferior do cadeado serve para drenar a água caso ele seja exposto à chuva. Os galos têm protetores auriculares naturais que os impedem de ficar surdos ao ouvir o próprio canto. Os croissants, que muitos veem como um dos símbolos da França, foram inventados em Viena, na Áustria, e só chegaram à França nos anos 1830. A maior pirâmide do mundo não fica no Egito, e sim em Puebla, no México. Se o seu cérebro fosse um computador, ele faria 38 trilhões de operações por segundo, o supercomputador mais potente do mundo. Tem apenas 0,002% dessa capacidade. Para trabalhar como taxista em Londres, você teria que decorar 320 rotas, 25.000 ruas e 20.000 pontos turísticos. Não vale usar um GPS e a data de validade? Escrita em uma garrafa refere-se a ela e não à água. O plástico pode se deteriorar com o tempo, mas a água nunca estraga. A pirata mais bem-sucedida de todos os tempos foi uma mulher chamada Xingxi. Ela comandava uma tripulação de 80.000 homens. O calor que seu corpo libera em meia hora é suficiente para ferver 4 litros de água. Uma pessoa comum olha seu celular a cada 6 minutos. Isso totaliza 150 vezes por dia. Maior floco de neve da história.
tinha o tamanho de um disco de frisbee. Ele caiu em Montana, nos Estados Unidos. Em 1887, as linhas que demarcam o meio das rodovias foram inventadas. Graças ao leite que vazava nas carruagens, um cara chamado Edward Haynes viu o líquido pingar no centro da estrada em 1911 e teve a grande ideia: o continente africano é o único que fica localizado em todos os 4 hemisférios. Tanto o Equador quanto o meridiano primário atravessam seu território. Os incas usavam nós em cordas em vez de anotações para fazer registros. Os motoristas da NASCAR suam tanto durante as competições que podem perder até 4,5 kg. Em uma só corrida, quando as geleiras estão descongelando, fazem um barulho alto parecido com uma fritura. A Apple teve sua própria linha de roupas em 1986, mas não deu muito certo. Pessoas de olhos azuis podem ter o mesmo antepassado distante, já que todas têm o mesmo código genético para a cor de olho. Um australiano tentou vender a Nova Zelândia no eBay uma vez. O leilão foi interrompido na casa dos $3.000. Pelo próprio site, o Monte Everest não é o mais alto do mundo. Esse título pertence ao Mauna Kea, um vulcão com 4.200 metros acima do mar. O restante fica escondido debaixo d'água. O ponto de interrogação com exclamação, que a gente usa muito para terminar frases, tem nome e se chama Interrobang. As caixas pretas dos aviões não são pretas. São alaranjadas, isso facilita a localização. Caso você saiba seja preciso, procura lá. Os Doritos são ótimos para acender uma fogueira. Eles são super inflamáveis e queimam por muito tempo. E são uma delícia. O astronauta Alan Shepard foi a única pessoa a jogar golfe fora do planeta Terra. Ele fez isso na Lua em 1971. Durante a missão espacial Apollo 14, as placas continentais boiam com a mesma velocidade com que suas unhas crescem. Os gatos podem ser alérgicos a humanos, mas isso tem mais a ver com o perfume ou sabonete que usam e não com o cheiro natural. 60% do seu cérebro é composto por gordura, na verdade. Esse é o órgão mais gorduroso do corpo. Existe uma fruta nas Américas Central e do Sul, chamada sapota preta, que tem gosto de pudim de chocolate. IKEA é uma sigla para o nome do seu fundador, nem vou tentar pronunciar, a fazenda na qual ele foi criado, e sua cidade natal. O bolo German Chocolate não tem nada de alemão. A palavra German, que é alemão em inglês, vem do nome do inventor do bolo, Samuel German. Antigamente, a arte era uma espécie de esporte olímpico. Entre os anos de 1912 e 1948, as pessoas competiam fazendo esculturas, músicas, pinturas e até mesmo arquitetura. O famoso chapéu dos chefes é chamado de toque e tem exatamente 100 pregas para simbolizar as 100 formas de preparar um ovo. E na França, o ovo é chamado de ovo. O céu em Marte é vermelho e o pôr do sol é azul. Isso acontece por causa da poeira do ar do planeta.